Olá, bem-vindo de volta, meus caros fãs do Warhammer Fantasy, a mais um episódio do nosso bestiário. E hoje eu não sabia como falar eles, se eles eram uma civilização ou uma criatura. Acredito que é mais pra bicho do que gente. Então hoje nós vamos falar dos Hobgoblins. O que é um maldito Hobgoblin e por que eu não falei especificamente deles nos vídeos dos Pele Verde? Muito simples, meu caro aventureiro do mundo do fantasy, porque eles não são peles verdes, não pode ser. Esse bicho aí não é igual a um Goblin? Não, apesar do nome, eles não são mais parte oficial dos Pele Verde. E se um Hobgoblin fica perto de um Goblin ou de um Orc, alguém vai sair morto, não vai dar uma coisa muito boa nessa situação, e eles vão acabar se matando. Provavelmente o Orc vai matar os dois e comer, mas no caso, os Hobgoblins não fazem mais parte dos exércitos dos Pele Verde, e eles são vistos como uma facção traidora, traiçoeira e miserável, que não merece nem estragar o chão onde pisa. E como isso aconteceu, da onde veio essa cisma entre os Pele Verde, por que os fungos se odeiam tanto, você vai entender hoje aqui. Eu já falei superficialmente deles, mas hoje a gente vai falar só sobre eles. E antes, falando em gente que se odeia tanto, eu ouvi, recentemente, que teve uma treta aqui nos canais de Warhammer 40.000 sobre vídeo de opinião. E a opinião, assim como o Valdor, o líder dos custódios, falou uma vez, a minha opinião não importa. Mas se vocês querem que eu fale sobre minha opinião, eu tenho palavras pesadas para dizer. Se o pessoal gosta de treta e ver fogo queimar, eu posso falar algumas coisas e ir atrás do que aconteceu. Mas, fazer um contra-argumento, eu gosto de fazer isso para gerar discussão, o pessoal do YouTube gosta disso. Então, se vocês quiserem ver treta do 40.000, falem aqui. Eu já tô até vendo. O cara que é do Fantasy, Lorde, a gente nunca tem vídeo, quando tem tu ainda fala do 40.000. Chicotada, seu desgraçado. O teu sofrimento alimenta as forjas de Rashut. Então queima no fogo infernal de Rashut com a tua dor e grita mais alto, chora mais alto pra eu ouvir. Porque além dos Hobgoblins, vamos também citar aqui os Anões do Caos. Vai ter só coisa boa nesse vídeo. Primeiro, os Hobgoblins são originados muito tempo atrás, nas primeiras edições do Warhammer Fantasy. Então, Lorde, quando os dinossauros andavam na Terra e tu era pequeno, sim, foi aí que eu conheci a tua mãe. Mas no caso, sim, é muito antigo mesmo, nas primeiras edições desse negócio. E os Hobgoblins, inicialmente, eles eram regimentos de mercenários que lutavam para outros exércitos. Quando eles nasceram, no conceito, a Games Workshop tinha fortes inspirações de algumas coisas, em parte da história do mundo real, e em parte de um autor de um livro de um certo anel, e um certo tipo cargo, não posso dizer que é o senhor, porque jamais falaria isso, mas eles copiaram algumas coisas do Tolkien. E os Hobgoblins, eles são os orcs do Tolkien no mundo do Warhammer Fantasy. Poderia dizer que sim, na versão original. Por quê? O Goblin padrão, ele era menor que um ser humano, mais fraco e mais magrinho. O Orc era o contrário, era maior que um ser humano, quase do tamanho de um gorila, e era gigantesco em questão de força e peso. E o Hobgoblin era o meio termo entre o Goblin magrinho e pequeno e o Orc gigantesco e poderoso. E para compensar não ser tão forte quanto os orcs, eles eram mais destros e habilidosos, praticamente uma cópia de um ser humano, mais distorcida pelo Pele Verde. Então não era muito original quando eles começaram, mas calma, porque ainda bem, o tempo muda. Então inicialmente a GW teve essas fortes inspirações, porém divergendo o suficiente para não precisar ser processada. E
com o tempo eles evoluíram, os Hobgoblins passaram a ser de um meio termo entre um Goblin e Orc para ser a própria facção no mundo do Warhammer. Não mais eles tinham só unidades mercenárias, mas eles tinham unidades de cavalaria arqueira, infantaria tipo escondida, aqueles sneak stab dos Goblin. Eles tinham uma coisa parecida também, então eles começaram a aumentar a quantidade de unidades e se transformar meio que num semi-exército. E aí, para explicar aonde eles viviam e de onde eles vêm, foi criado o Khanato. O Khanato dos Hobgoblins é na real, se tu for ver territorialmente, ele é se não o maior império do mundo antigo. Talvez perca para Cathay em questão de território, mas é um lugar enorme, uma vasta estepe. Tudo bem que lá não tem muita coisa, né, para dominar. E a maioria só dá pra, pastorear animais, mas esse local gigantesco é dominado por hordas desses Hobgoblins, e eles nessa região domesticaram e usam lobos gigantes. Esses lobos gigantes, eles servem de montaria e como sua cavalaria rápida. Então, além do Hobgoblin, eles têm essa cavalaria extremamente veloz. E como essa criatura conseguiu sobreviver nessa região? Em questão de lore, nós temos quase que nada, nós não temos lore sobre essa época ou o que aconteceu no Khanato e de onde eles vêm. O que a gente sabe é que tem um líder que é o grande Khan dos Goblins ali, e ele é absurdamente forte e poderoso, e de algum jeito, eles sobrevivem num dos lugares mais perigosos que existe no mundo do Warhammer Fantasy, porque ao norte deles existem tribos de bárbaros do caos que de vez em quando pilham pro sul. E de algum jeito, magia talvez, os Goblins conseguem manter a fronteira estável com esses bárbaros do norte. Alguns dizem que talvez eles fizeram acordos e eles trocam escravos, pilhagens ali do sul em troca de não ser mortos. Alguns dizem que os Goblins gostam tanto de lutar que eles lutam com os bárbaros de vez em quando para se manter ativo, e os bárbaros lutam com os Goblins de vez em quando. Aí um ganha um terreno aqui, um perde terreno ali, e vai nesse vai e vem, e nenhum realmente faz uma dominância maior, porque simplesmente não vale a pena para os Goblins invadir a região dos bárbaros do norte, e o contrário, mesma coisa. Outros acham que os Goblins, na verdade, servem de uma forma de mercenário para essas forças caóticas e do mal, mas isso a gente não tem como saber ao certo. Acredito eu que é um pouco de tudo. Algumas tribos desses Hobgoblins, porque eles, apesar de ser unidos no Grande Khan, eles têm líderes locais, então alguns devem ter algumas formas de acordo e comércio, principalmente de escravos e pilhagem com os bárbaros do norte. Outros devem realmente servir de mercenários para as forças caóticas, e outros simplesmente gostam de bater e vão enfrentar todo mundo. Então acho que é um pouco de todas as explicações, mas infelizmente o oficial lore disso aí, a gente não tem muita coisa, que é triste, porque aqui eles começaram a ganhar a característica da unidade. Observe que agora não mais eles são uma cópia de um ser humano, eles têm algumas modificações. O nariz e o rosto, tu nota que ele é semelhante a um pele verde, mas ele tem diferenças para parecer outra coisa. Eles também são arqueados. Quase todos os Hobgoblins têm um grau de corcunda. Por quê? A lore diz que eles têm uma evolução natural para ter umas costas mais grossas e arqueadas, para evitar que algum tiro ou facada nas costas mate eles, e com isso os que são mais arqueados sobrevivem mais, porque eles são uma das criaturas mais traiçoeiras e filha da mãe, que tu não pode confiar, que já existiu na face do mundo antigo, e tu vai entender isso conforme a lore deles se expandiu por mais moderno. Mas eles continuam relativamente maiores e mais fortes do que os Goblins normais, alguns chegando até o tamanho de um Orc. O quê? Um Goblin do tamanho de um Hobgoblin? Um Hobgoblin
Por que eles conseguem alguns crescer? Segundo a lore aqui dessa região, é porque nessa área não tem orcs, não tem orc nenhum ali, eles não se dão bem com os Hobgoblins, eles se matam, então não tem orc nessa região. Com isso, sem ser... é porque os orcs fazem bullying com os goblins, eles batem neles, eles tiram comida, eles chutam, e aí os goblins não conseguem crescer. Em teoria, na parte biológica dos pele verde, um pele verde pode crescer para sempre. Não tem um relato de um pele verde que tenha morrido de velho, então eles simplesmente vivem muito tempo, e conforme eles têm alimento e lutam, eles crescem, e essa é uma região violenta e com domínio deles, então comida eles têm, luta eles têm, eles podem crescer teoricamente pra sempre. Claro que mais cedo ou mais tarde eles vão pegar uma luta que eles não vão conseguir ganhar e acabar morrendo de causas naturais, por um tiro de flecha no peito ou uma machadada de um guerreiro do caos na cabeça. Causas naturais, normal isso aí. E, como eu disse, aqui eles começaram a ganhar uma pegada mais única e uma mistura de chapéus e roupas de tribos das estepes. Então começou a misturar um pouco de cultura dos mongóis junto com os Hobgoblins, e ficou interessante, além de que as roupas deles são um pouquinho diferenciadas e eles costumam ter uma barriga um pouquinho mais avantajada nesses modelos antigos. Depois veio a lore atual, e essa aqui que a gente vai seguir, e é a que eu acredito que seja verdadeira. Os Hobgoblins, na verdade, são uma espécie que eles não são... Na real, eles são escravos, eles são um tipo de escravo, mas eles são os escravos plus, eles são os capatazes, eles mandam nos outros escravos pelos Anões do Caos. Então eles fizeram uma aliança com os Anões do Caos, e com isso os Dao-Iza, que Anão do Caos, Dao-Iza é mais legal de falar, eles pegaram esses Hobgoblins, vendo a sua crueldade, ganância imensa e completa falta de escrúpulo e ética, eles acharam eles perfeitos para fazer as coisas baixa que eles não querem fazer. Então quem é que vai numa mina ali para ver se os escravos estão trabalhando? Os Hobgoblin. Quem é que faz as coisas chatas, tipo distribuir a comida para os escravos? Os Hobgoblin. E lembrando que as espécies escravas dos Anões do Caos, no início, as originais, eram os pele verde. Os orcs, os Hobgoblins e os Goblins normais, todos eles sofreram na mão dos Dao-Iza, e eles se transformaram em escravos para as forjas de Hashut. Conforme a ganância dos Dao-Iza expandiu para as terras ruins, eles foram pegando as tribos dos orcs uma a uma e dominando seus membros, transformando eles em escravos. E nessa época eles estavam fazendo experimentos, porque um Dao-Iza nunca tá feliz. E nessa época eles criaram uma espécie de orc misturada com magia, com magia do caos, uma coisa ruim. E esse orc, não mais verde, e sim com a pele preta, esses Black Orcs, eles eram maiores, mais fortes, e eles eram mais violentos do que os outros orcs. Por quê? Porque eles são tocados pelo caos, caos faz mutação, eles cresceram mais. E como os orcs acreditam que a cor preta faz o negócio ficar mais duro, a armadura, no caso a pele deles, começou a virar uma armadura viva, muito resistente, difícil de cortar. Com isso, essas novas armas biológicas que eles criaram se juntaram com os outros pele verde e disseram por que é essa coisa baixinha com um chapéu pontudo que tá segurando o chicote. Eu devia segurar o chicote. E aí os orcs e goblins se rebelaram contra os Dao-Iza. Foi uma violência imensa e uma rebelião absurdamente sanguinolenta. Os Dao-Iza não estavam prontos para uma onda verde vindo de dentro das suas cidades, e a capital deles
quase foi destruída. Os Dao-Izá foram pegos com as calças arriadas, não estavam pronto, não estavam com os exércitos em posição, não estavam com tropas suficientes para segurar a rebelião, e conforme os orcs lutavam, mais e mais escravos eram libertados e a briga continuava aumentando, até o momento que parecia que todos os Dao-Izá da capital iriam ser mortos. Era uma questão de tempo. Porém, quando a rebelião estava no ápice, uma facada nas costas, os Hobgoblins fizeram um acordo com os Dao-Izá e eles traíram a rebelião e eles começaram de dentro para fora matar os outros Pele Verde. Sendo atacados pelas costas, os defensores remanescentes dos Anões do Caos puxaram do seu bastião central e os orcs e goblins quebraram porque eles estavam em completo desorganização, e com isso novamente foi tomada a ordem, vários voltaram a ser escravos de novo, vários foram queimados no fogo e muitos fugiram da cidade. Então a rebelião para acabar com os Anões do Caos falhou por causa da traição dos Hobgoblins, e isso ficou marcado para sempre neles, e os orcs e goblins todos instintivamente odeiam. E cara, se eles veem um Hobgoblin, eles vão matar imediatamente. Não tem discussão, não tem conversa, não tem nada. Eles vão pegar o que eles têm na mão e vão bater o mais forte possível na cabeça um do outro. E os Hobgoblins sabem que eles são odiados, e o único lugar que eles convivem com outros Pele Verde são quando eles capturam outros Pele Verde para servir para os Anões do Caos. E os Anões do Caos ficaram infinitamente gratos nos seus coraçõezinhos de pedra, e eles olharam para esses Hobgoblins e disseram: vocês são demais, toma aqui um bombom e uma bala 7 belo e vida que segue. O quê? Quer dizer, não, eles no caso foram promovidos, eles são uma espécie cliente, vassalo, escravo. Eles continuam sendo escravos, eles são a mesma coisa que eles eram antes, só que a diferença é que agora não são mais eles que fazem o trabalho duro, eles fazem o controle dos outros escravos, eles viraram os capatazes dos Anões do Caos. Acredita-se que foi nessa época que o mais poderoso e mais forte deles foi libertado, e esse aí conseguiu e iniciou o Canato dos Hobgoblins, onde eles vivem livres. Não sei se é os mesmos, né? Se os Anões do Caos libertaram um ali, ou um grupo deles, ou se durante aquela fuga em massa, alguns Hobgoblins simplesmente não se uniram e fugiram. Não sei dizer exatamente, porque nunca foi bem explicado essa lore. Acredito que, eu acho que alguns devem ter fugido para ficar livre, enquanto outros traíram a espécie e foram expulsos dos Pele Verde. Então não mais os Hobgoblins fazem parte dos outros Pele Verde, com aquele seu nariz esquisito, com o seu rosto mais alongado e orelha mais pontuda, né? Orelha pontuda é traíra? Sim, tava na cara, os orcs deviam ter percebido, só que não perceberam. E os Hobgoblins, no caso, eles são... Como é que eu vou te explicar? Em média, um Hobgoblin treinado, ele é tão forte e tão bom na questão de batalha quanto um ser humano. Então a habilidade de arma e de atirar dele equivale a de um ser humano. Porém, se um ser humano é treinado e, efetivamente faz toda uma preparação física, o ser humano vai ficar mais forte que o Hobgoblin. Então, ele em média é mais fraco, mas ele é equivalente a um ser humano em questão de tamanho e força. Um pouquinho menor, em média, tem seres humanos mais baixos, mas em geral, eles bateriam, no teu queixo, com a cabeça dele. Então, eles não são tão altos quanto a gente, mas também não são tão mais baixos quanto um Goblin. E os Hobgoblins também, no caso, agora que eles estão livres, os Anões do Caos forneceram a eles as melhores armas e equipamentos de terceira linha. Então, óbvio que não é uma coisa de qualidade, mas eles ganharam equipamentos capazes de ser efetivos em batalha. Então eles possuem machados, lanças, escudos, algumas armaduras de couro ou de metal simples, nada muito
muito absurdo, mas equipados o suficiente para lidar com a ameaça principal, que são rebeldes dos escravos ali, porque, né, não existe, acho, pior senhor do que os anões do caos. Tu vai morrer trabalhando, literalmente, e quando tiver quase morrendo, teu corpo e tua alma vai ser jogado pra queimar pra sempre, pra alimentar as forjas deles. Então os caras são muito, muito do mal. Tipo, acho que não tem pior. É melhor ser transformado num morto-vivo em Silvânia do que, tipo, sofrer isso aqui. E os Hobgoblins, então, são equipados com armaduras meio que feitas simples e básicas, porém, eles têm esse equipamento, então já é melhor que muita coisa, e tu vai ver eles utilizando armaduras e roupas semelhantes ao dos humanos, porém mais mal feitinhas, tipo, não tão com um artesanato tão bom, porque os Dawizá permite que eles façam suas armas e armaduras e fazem o básico do básico, tipo, o cara que é o aprendiz do Dawizá faz um negócio de qualquer jeito aí, porque isso aí é pra Goblin usar. Então eles não se importam e faz tipo o básico do básico. Não espere que a arma dele seja muito boa ou vala alguma coisa mais do que o seu peso no metal derretido. Porém, né, é melhor do que não ter nada, e comparado a um pele verde, tipo, sem armadura, eles são bem mais resistentes a tiro, flecha, pedrada e coisa assim, e até a corte simples. Isso aí não vai segurar uma arma afiada e usada por alguém bem, tipo, alguém que tem habilidade de batalha, mas, né, é melhor do que nada, como eu disse antes. E os Hobgoblins também recebem vários benefícios. Por exemplo, é eles que distribuem as rações para os escravos dos anões do caos, então eles sempre comem mais do que normal, e aquela barriguinha deles é justificada porque eles sempre tiram comida dos outros. Eles são muito, muito cruéis, vis e traiçoeiros. E como eu disse, tu olha aqui nessa, o do Warhammer 3 ficou muito bem, muito bonito o modelo. Eles têm a corcunda para proteger de ataques pelas costas, porque eles têm que estar de olho no inimigo e no dito amigo, porque eles para atrair alguém por qualquer coisa. Então, se você um dia se vê nas prisões dos Anões do Caos, tente convencer um Hobgoblin a atrair os outros e te libertar em troca de alguma coisa. Talvez você consiga convencer a ganância desses bichos e depois tu mata ele lá fora. Mas fica a dica, porque eles não merecem sobreviver, e apenas saiba que eles já estão preparados para ser traídos, então eles devem ter um plano B na manga caso você não cumpra a sua parte do acordo. E hoje, a maior parte dos Hobgoblins vive livre no Canado dos Hobgoblins, onde vive o Grande Khan dos Goblin. Quem ele é, de onde ele veio, é o mesmo? Não sabemos. Alguns acreditam que o Goblin que fundou o primeiro Grande Khan deles ainda é hoje o Grande Khan dos Goblins, é o mesmo que já está vivo há centenas de anos. Como eu disse, nenhum pele verde é dito que morreu por idade, então eles podem viver teoricamente para sempre, mas outra explicação mais plausível do que essa é que a cada vez que alguém desafia o Grande Khan para o seu lugar e esse alguém vence, ele se transforma no novo Khan. Então acredito que deve ser assim, porque condiz mais com a cultura e, né, a parte biológica da necessidade de batalha dos pele verde. Então provavelmente quando alguém desafia o Khan anterior e ganha a batalha, ele ganha o cargo. Não sabemos, porque novamente a Games Workshop não elaborou muito a história deles. Eu espero que seja assim. Por quê? Porque aí o mais violento, agressivo e sem medo vai se transformar no Big Boss. E o Grande Khan dos Goblin nada mais é do que o War Boss desses Hobgoblins. Então agora tu sabe por que um pele verde que se preze nunca vai estar junto com o Hobgoblin, e os Hobgoblins só vão estar junto com os outros quando os outros estiverem amarrados numa corrente e eles segurando o chicote. Então esses bichos traiçoeiro, ganancioso, violento, merece os Anões do Caos. São duas facções que merecem uma outra, e espero que eles sofram juntos
quando finalmente Sigmar voltar e eliminar esses caras. Espero que sim, né? Porque o mundo continua, o fim do mundo é uma intriga do caos pra enganar a tua cabeça, mas é isso que eu tinha pra dizer hoje. Tudo de bom, meus amigos do Fantasy, vejo vocês na próxima, e lembrem-se, a traição não compensa, a não ser que você seja um Hobgoblin.